Olá, Malaquias 3,13 vai dizer o seguinte: vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. Ainda assim perguntam, o que temos falado contra ti? Vocês dizem, é inútil servir a Deus, o que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e ficamos nos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Por isso, agora consideramos bem-aventurados os arrogantes, pois tanto prosperam os que praticam o mal, quanto escapam ileso os que desafiam a Deus, o remanescente fiel. Depois, aqueles que temiam ao Senhor conservaram uns com os outros e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na presença deles acerca dos que temiam ao Senhor e honravam o seu nome. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe serve. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não lhe servem. Malaquias 3, de 13 a 18. Olhando ao redor, parece que o crime compensa, não é mesmo? A gente vê tanta coisa por aí, ainda mais em tempos de redes sociais, de internet 5G, de informação rápida. Vemos o corrupto sorrindo em seus iates, enquanto o trabalhador honesto luta para pagar o aluguel. Malaquias 3, 13 a 18 aborda essa crise existencial. Vale a pena ser fiel a Deus quando os infiéis parecem mais felizes? Porque o joio e o trigo crescem juntos e não poucas vezes o joio parece estar mais robusto, mas as aparências enganam. O perverso pode prosperar do lado de cá da sepultura, mas do lado de lá o quadro muda radicalmente. Hoje nós vamos desmascarar a falsa felicidade do ímpio e descobrir a recompensa eterna do justo. Deus, ele confronta o seu povo dizendo, olha, as vossas palavras foram duras para mim. E a resposta deles é o cúmulo da cegueira. Que temos falado contra ti? Isso porque o estágio mais avançado do pecado não é a queda, mas é a cauterização da consciência. Hoje tudo fala contra Deus. Antigamente eles queimavam as Bíblias, queimavam os livros de teologia, mas hoje as séries, os filmes, a TV, tudo zomba de Cristo. O homem continua a atirar flechas contra o sol e se surpreende quando a escuridão chega. E quanto mais longe de Deus, menos consciência do pecado. O justo chora por deslizes mínimos, o perverso gargalha por abominações gigantescas. Eles falam contra Deus e nem percebem a gravidade de insultar o Criador. Aqui no texto, eles dizem, inútil é servir a Deus. Mas se você serve a Deus apenas para ganhar prosperidade, você não está adorando a Deus, está adorando o dinheiro e usando Deus como seu empregado. E quando o pagamento não vem, aí o idólatra se revolta. O texto diz que os soberbos são os felizes, mas o dinheiro compra a cama, mas não compra o sono. Compra o plano de saúde, mas não a vida. O perverso não tem paz. Ele pode até ter prazeres efêmeros, mas não tem alegria. E Malaquias fala de uma corrupção que parece sistêmica, algo que nós brasileiros conhecemos muito bem. E estão aí os muitos escândalos para contar isso para nós, para nos lembrar. Mas tem uma frase que diz que a prosperidade do ímpio é o engordar antes do abate. É uma palavra, é uma plataforma escorregadia que leva à ruína. Eles pensam que escapam de Deus. O moinho de Deus pode moer devagar, mas ele moe extremamente fino. Ninguém escapa ileso. Apenas o juízo que é adiado por um tempo. Mas enquanto os ímpios blasfemam, o que fazem os justos? Está aí no versículo 16, que vai dizer o seguinte, olha, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O justo
continua a meditar e a confiar no caráter de Deus. Quando o mundo grita crise, o justo sussurra Cristo. Porque o nosso temor a Deus tem o poder de aniquilar todos os outros medos. Quem teme a Deus não precisa temer os homens ou temer as circunstâncias. A igreja, a comunhão dos santos, esse ajuntamento deve ser um refúgio de encorajamento mútuo, porque a melhor vitória é aquela que nós compartilhamos. O justo não quer chegar ao céu sozinho. Ele ajuda, ele levanta, ele puxa o irmão caído pelo caminho. E temos a promessa que no meio dessa comunhão, no meio dessas conversas, Deus nos ouve. Suas orações, as suas palavras, elas nunca caem no vazio. Deus é o seu público mais atento. A Bíblia diz que Deus mantém um registro atualizado sobre nós e que nenhum copo de água fria dado em nome dele será esquecido. Deus é o nosso Abba. O Deus nos trata como um pai trata o filho que o serve. E no final, Malaquias diz assim: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso. Hoje, quando você olha, essa linha pode parecer borrada. A imagem ainda está opaca, mas o dia do juízo será como um grande holofote. O perverso verá que de nada adiantou ganhar o mundo inteiro e perder a alma. O justo verá que cada lágrima e cada centavo devolvido no altar valeram a pena. Jesus Cristo é o justo que foi tratado como perverso na cruz para que nós, os perversos, pudéssemos ser tratados como o particular tesouro de Deus. Deus, ele tem mais para você. Deus, ele sempre tem mais para nós. Mais do que o mundo pode te dar. Muito mais do que o mundo pode te dar. Então, se revista da sua identidade mais valiosa, a identidade de filho, e sirva a Deus assim como Jesus serviu. E que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.